um levantamento feito pela nossa produção, com base nos dados do governo do estado, mostra que 1 a cada 4 vítimas no trânsito no estado de São Paulo estava a pé. São pedestres, atingidos por carros, motos ou outros veículos, como o caso desta semana, quando uma menininha de 11 anos foi atropelada por um ônibus aqui em São José do Rio Preto. A nossa equipe preparou uma reportagem para falar sobre o assunto. Roda aí. Sinal vermelho para os veículos e verde para os pedestres. A travessia de um lado para o outro da rua deve ser feita em cima da faixa, cada um respeitando o seu tempo. Mas nem sempre isso acontece. No trânsito, quando o assunto é segurança, o grupo mais frágil é o de pedestres. No ano passado, segundo dados do Infociga, os atropelamentos representaram 25% das mortes no trânsito no estado de São Paulo. Em 2023, foram 48.819 mortes no trânsito no estado. Dessas vítimas, 12.026 eram pedestres. Na região, Rio Preto registrou no ano passado 7 atropelamentos com mortes. Em Araçatuba, foram 3 e em Presidente Prudente, 6. Nesta semana, uma criança de 11 anos foi atropelada por um ônibus do transporte coletivo no cruzamento das ruas General Glicério com José Nogueira de Carvalho, na Vila Maceno, em Rio Preto. Câmeras de segurança registram um momento em que a menina atravessa a rua e é atingida pelo ônibus. Ela teve fraturas na perna e na bacia e permanece internada. Se para evitar situações como essa, o caminho é a educação, o semáforo e os sinais vermelho e amarelo ganham vida. Tudo para chamar a atenção das crianças. Eu sou a autoridade máxima. Se eu estiver verde e permitir os carros passarem, nesse caso você tem que esperar eu ficar vermelho. Só aí você poderá passar. A ação é realizada nas escolas municipais da cidade. O objetivo é ensinar as crianças sobre os riscos e os cuidados na hora de atravessar a rua. Eles são a nossa futura geração, né? Então é importante desde a base eles já aprenderem a atravessar a rua enquanto pedestres. Quando tiver com a bicicleta, que é o ciclista, também tem que aprender, né? E futuramente o condutor. Eu acho que é só assim que a gente melhora o nosso trânsito. Lição mais que importante e que, se depender dessa turminha, o trânsito será muito mais consciente e respeitoso para pedestres e motoristas. Por que é perigoso a gente atravessar sozinho? Porque senão o carro vem e atropela. Atravessar a faixa de pedestre. E o sinal tem que estar que cor para a gente atravessar a rua? Vermelho. Por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque senão vem o carro e atropela. Então tem que tomar cuidado, né? Sim. E agora você vai ensinar isso para quem? Pro tio Silvio. Pro tio Silvinho, que tá lá do outro lado da câmera. Ele precisa aprender, né? E quem mais você vai ensinar isso? Pra minha mãe. Ai, que maravilha. Olha, só através da educação a gente vai ter uma sociedade melhor, né? Para todos os setores, tudo que a gente vive, né? Toda a nossa rotina diária. É importante preparar as crianças aí e corrigir os adultos também, porque a gente vê cada flagrante, cada coisa absurda, né? Pessoas passando fora da faixa, motoristas atravessando farol vermelho, não respeitando o pedestre na faixa. Então tem que ter mais educação, mais respeito, porque a gente está lidando com vidas, né? Vamos ao vivo agora com a Joyce Cremonese, que tem mais orientações sobre como evitar esse tipo de acidente, como que são as regras, porque tem muita gente, principalmente com relação a faixa de pedestre. Outro dia eu falei aqui, né? Tem gente que não sabe, quando não tem farol, quem tem a prioridade? E quando tem farol, o que eu devo fazer? Né? A gente está tentando prevenir possíveis acidentes, né? Orientar a nossa população, cobrar dos motoristas maior responsabilidade, né, Joyce? É isso mesmo, Sandro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Inclusive, em algumas cidades aqui do nosso país, o pedestre coloca o pezinho para começar a atravessar, o veículo já para, porque existe esse respeito, né? Mas, infelizmente, em outras cidades não é bem assim, né? Inclusive, agora eu vou conversar com o Pedro Romeiro, que é engenheiro e também coordenador, né, dessa questão de educação para o trânsito aqui da Prefeitura de Rio Preto. Pedro, a gente teve essa questão, então, dessa garotinha de 11 anos atropelada.
estava com um irmão de 13, ela 11 anos. Qual que é a orientação para os pais e também quem tem prioridade no trânsito? É o veículo? É o pedestre? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É o seguinte, nessa condição a gente percebe que os pais provavelmente não estavam em condições de levar a criança para a escola. Então pediu para o filho pré-adolescente acompanhar. Não é o correto, porque os dois não têm noção de espaço, de velocidade, de tempo, como um adulto tem. Então aí o risco potencializa-se. Então o ideal é que os pais acompanhem, que os pais estejam juntos, que os pais façam o possível para evitar que o acidente ocorra, porque uma vez que aconteceu, já aconteceu, aí não tem mais o que fazer, né? E a outra pergunta, o que você fez mesmo? Com relação à prioridade no trânsito, quem que tem prioridade? É o pedestre, o veículo? Como funciona essa dinâmica? Assim, o Código de Trânsito Brasileiro ele fala que lá no primeiro parágrafo que todo veículo de maior porte é responsável pelo veículo de menor porte, não importa onde esteja. E o pedestre sempre é o veículo de menor porte. Então, todos nós temos a responsabilidade sobre o pedestre, seja criança, seja adulto, seja quem for, né? Então, esse é fato. Mas isso não impede que a gente, pedestre, tenhamos cuidado também para evitar, porque a gente não está vendo a cabeça de quem está lá. Às vezes a pessoa que está lá não está preocupada em respeitar. Infelizmente, existem pessoas assim. Então, nós temos que tomar o cuidado, o zelo para evitar que o acidente aconteça e não nos expormos dessa maneira. E com relação àquela região, né, General Glicério, com José Nogueira de Carvalho, um quarteirão dali, 2 escolas, né? Os comerciantes locais reclamam que poderia ter uma lombada, que os motoristas passam o sinal vermelho ali. Inclusive, a gente já fez alguns flagrantes ali. O que pode ser feito naquela região, né, para que um acidente como esse não venha a ocorrer novamente? Então, a resolução número 600 do CONTRAN, ela não permite que você coloque lombada em vias com alta inclinação. E a General Glicério, naquele trecho já tem inclinação bastante acentuada, então já não poderia fazer por esse motivo. Além do que, ali é corredor de ônibus, que não permite também qualquer tipo de obstáculo físico para a passagem do ônibus. Então, as soluções lá, uma já existe, que é o semáforo, outra é a faixa de pedestre, outra talvez seja uma fiscalização eletrônica, alguma coisa que trabalhe para coibir a alta velocidade, que a gente sabe que ali o pessoal está aproveitando da pista para correr, né? Então nós temos que evitar isso aí. Então, Sandro, com relação aí a esse assunto, né, inclusive a Yasmin, ela está internada, essa menininha de 11 anos, né, que aliás completa hoje 11 anos, permanece internada no Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto, viu? A gente está torcendo pela recuperação dela, foi um acidente grave, a gente não está aqui para falar que é ela, os pais foram responsáveis, o irmão de 13 anos que estava junto com ela. A gente está tentando só prevenir, orientar as pessoas, porque imagina, milhares de crianças aí vão diariamente para suas escolas, né, e em grandes cidades como São José do Rio Preto enfrentam o trânsito, até mesmo nas cidades menores, né, e tem muitos pais que não conseguem ir levar, deixar o filho, porque tem o trabalho também, né, então o que a gente está tentando é prevenir, tentar conscientizar o motorista, né, seja de carro, de moto, de caminhão, de ônibus, para ter muito cuidado, né, o pedestre utilize a faixa, não tem faixa, liga para a gente que a gente vai cobrar das autoridades melhorias na sinalização, mas todos nós fazemos um trânsito mais seguro. A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente pega um veículo automotor, né, para evitar casos como a gente vê. E também responsabilidade aí do pedestre, passe pela faixa. Hoje mesmo estava vindo aqui para o trabalho, né, perto ali do Jordão Reis, um senhor passou no meio, não foi até a faixa, né? A sorte que todo mundo estava mais tranquilo aí, mas tem que ter muito cuidado.